Eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre o sistema genital feminino 1. Vamos mostrar aqui as lâminas de ovário para vocês, a identificação de lâminas, para vocês relacionarem aí com o conteúdo da disciplina teórica. Então, pessoal, o que a gente tem que primeiramente identificar aqui no ovário, né? É um órgão que vai ter uma cápsula, tá certo? Ele é nessa cápsula, vou aproximar aqui um pouquinho para a gente ver. Vai ter uma superfície com um epitélio que ele é cuboidal, que a gente está conseguindo ver, com uma túnica albugínea, que ela tem um tecido conjuntivo mais denso, que vai ser um pouco mais difícil de ver, porque o estroma do ovário ele é muito celularizado, que a gente consegue ver aqui, ó, tem muita célula no estroma, então acaba confundindo um pouquinho com esse conjuntivo mais denso que fica logo abaixo aqui da cápsula do epitélio, que fica bem aqui por fora, nessa camada mais externa aqui do ovário. Então, continuando caminhando aqui de fora para dentro, a gente vai ter o córtex, onde a gente vai ver os folículos, né? Os folículos ovarianos estão mergulhados aí no estroma do ovário. Então, a gente vai começar primeiro a identificar os folículos primordiais, que são os menorzinhos, geralmente eles estão mais próximos aqui a essa região mais externa, né, da cápsula. E quando eles vão ter os ovócitos primários, e eles são revestidos por células foliculares mais pavimentosas, eles são os menorzinhos mesmo, né? Os folículos menores, eles ainda estão eles ainda vão se desenvolver a cada ovulação, de acordo com o ciclo hormonal ovariano, né, que vocês vão aí rever na teoria. E a zona pelúcida deles ainda não é tão evidente, né, que é essa região acidófila aqui, que a gente vai ver melhor quando eu mostrar para vocês aqui o folículo primário. Mas a gente vê, ó, que as células foliculares que revestem o ovócito, elas são mais pavimentosas. Quando a gente for olhando, à medida que ele vai se desenvolvendo, ainda no ovócito primário, a gente vai ver nos folículos primários, a gente vê que essas células foliculares, elas adquirem um aspecto mais cuboidal. Tá vendo que já não é mais pavimentoso? Então já é um aspecto mais cuboidal. A gente já consegue ver mais eosinofílico aqui a zona pelúcida. Essas células aqui, elas também se dividem ainda no folículo primário. Elas podem ficar estratificadas, então elas podem ter até duas camadas, olha, de células à medida que vai se desenvolvendo nesse folículo primário, né? Então, eu espero que tenha ficado clara a diferença do primordial para o folículo primário, que é exatamente a altura dessas células foliculares aqui, ó, né? Então não é a estratificação, porque no folículo primário pode ter uma camada só ou mais de uma camada, mas é a altura, ó, cuboidal. E o ovócito primário está aqui, ó, com a zona pelúcida bem mais delimitada, que é essa estrutura acidófila aqui, ó, que vai revestir o ovócito primário. Então, à medida que o folículo vai se desenvolvendo, vai surgir uma cavidade, que é a cavidade antral, que é onde tem esse líquido aqui com estrógeno, líquido folicular produzido por essas células aqui, que eram as antigas células foliculares, e agora essa camada de células aqui, ó, elas são chamadas de células da granulosa. E essas células da granulosa, elas revestem externamente aqui o folículo todo, por onde eu estou passando aqui com a seta. Essa aqui é a cavidade que está com esse líquido folicular, esse fluido, certo? E um pedacinho ainda de células ainda fica revestindo o ovócito, ó. E esse pedacinho é chamado de corona radiata ou coroa radiada, que quando for haver a fecundação, o espermatozoide vai ter que penetrar aí, né, com as enzimas lá, a hialuronidase, para conseguir penetrar nessa camada de células aqui. Então, aqui é a corona radiata, e esse acúmulo de células aqui que ficam aqui também recebe um nome, que é o cúmulo zoóforo. Tá? Então aqui é bem distinguível, ó, que esse é o folículo
secundário, já com a cavidade antral. Por isso que ele é chamado de secundário ou antral, porque ele já tem essa cavidade aqui, que é a cavidade antral. Então aqui a gente consegue distinguir bem a zona pelúcida, que é a estrutura mais acidófila aqui, ó, em volta do ovócito, né? Eu mostrei para vocês a corona radiata, mostrei o cúmulo zoófilos. Vou mostrar um pouco mais de perto aqui, ó, o extrato da granulosa, que é isso que eu mostrei para vocês, que eram as antigas células foliculares, que agora recebem esse nome, extrato granuloso, né? E as células do estroma, que também estão revestindo isso aqui, ó, elas também passam a se diferenciar e passam a ter uma função hormonal importante. E elas são um pouquinho mais difíceis de serem visualizadas, mas aqui até que está dando para ver direitinho. Elas já estão mais diferenciadas, são as células da teca. Então vai ter a teca interna, que é mais próxima à granulosa, e a teca externa. Como que a gente diferencia isso? A teca interna está mais próxima à camada granulosa, que vocês podem ver que é uma célula mais alta da granulosa, e a teca interna é uma célula que tem um halo mais claro, ela é mais o citoplasma é mais vaculado, assim, com um aspecto mais de imagem negativa, porque essa célula aqui ela secreta hormônio esteroide, né, que é lipídico. Então a teca interna, ela vai ter esse aspecto aqui mais claro. E a teca externa não, as células, ela como vai ter ela é mais fibrosa, né, a teca externa. Então você vai ter um aspecto mais semelhante a fibroblasto. Não estou dizendo que seja, mas assim é uma camada mais fusiforme. As células são fusiformes, olha, tá vendo? Dá para diferenciar, olha. Aqui a célula é mais compridinha, mais gordinha, e aqui a célula é mais fusiforme. Então a gente vê essa diferença da teca interna para a teca externa, tá? Então, aqui ainda nessa lâmina, continuando o desenvolvimento, vamos ver um folículo maduro, que é o digráfio, né? Que é o folículo no estágio mais maduro dele. Normalmente é difícil de conseguir visualizar o ovócito nesse estágio, porque ele já está muito grande e às vezes o corte não pega. Então aqui a gente não está vendo o ovócito, está vendo só a cavidade antral, olha. E as estruturas são basicamente as mesmas. A gente vai ver o extrato granuloso aqui, olha. Né? A gente vai ver a teca, as camadas da teca. Só deixar carregar aqui um pouquinho, tá vendo? Aqui é um aspecto com o citoplasma mais em imagem negativa, a teca externa com as células mais fusiformes, olha, né? E o estroma, como eu disse para vocês, ele é muito estroma do ovário, de uma forma geral, ele é muito celularizado, extremamente celularizado, olha, né? Que é entre os folículos. E caminhando um pouco mais pelo ovário, né? Que vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem pequenininha, essa região aqui é a medular do ovário. A gente estava na cortical, agora na medular, onde a gente vai ver muitos vasos sanguíneos, a gente vai ver nervos, né, que é a região por onde chegam e saem os vasos e os nervos, tá certo? Então, indo agora para uma outra lâmina, a gente vai ver, depois que ocorre a ovulação, a formação do corpo lúteo, né? E o que a gente tem que identificar nesse corpo lúteo? Nessa estrutura aqui, ó, primeiro acontece a formação do corpo hemorrágico. Nem sempre isso é identificável. Nas lâminas do histology tem. Tem inclusive uma que mostra isso bem. Mas aqui, ó, a gente vê um corpo hemorrágico já sendo... as hemácias já foram hemolizadas, já foram fagocitadas, já está em processo de cicatrização. E aqui, ó, essa região aqui mais acidófila, que está mais eosinofílica, aqui, ó, seria propriamente dito o corpo lúteo, em formação, né, que vai produzir aí a progesterona. E olhando aqui para essa região eosinofílica, as células da granulosa do folículo, né, que foi ovulado, elas vão se diferenciar em células granuloluteínicas, que são essas células aqui, ó, com um citoplasma intensamente acidófilo, elas são largas, tá vendo? Elas são derivadas daquela camada granulosa. Não é difícil de identificar, elas são grandes, são mais com um aspecto mais oval, né? Então realmente não é difícil de identificar. E a teca interna
do folículo que foi ovulado, elas também se diferenciam e passam a ser chamadas de células tecoluteínicas. Já elas são menores. São essas aqui, ó. Vou mostrar numa vista um pouco mais distante para vocês verem a diferença, olha, das granuloteínicas para as tecoluteínicas. Então, assim, é bem diferenciável. Elas já são, primeiro que elas são mais periféricas em relação às granuloteínicas, segundo que elas são menorzinhas, têm um citoplasma bem mais afilado, um citoplasma menos exuberante do que as granuloteínicas. Aqui, ó, uma outra estrutura que é importante a gente identificar é o corpo branco, ou corpo albicans, que é justamente quando esse corpo luteínico ele cessa a função dele e ele passa a degenerar, né? E ele passa a ser removido. E quando ele perde a função, a gente vai ver essa massa aqui eosinofílica, que é como se fosse uma cicatriz mesmo, né? Oh, desculpa, gente. É como se fosse uma cicatriz, né, desse tecido mais eosinofílico. Essa massa eosinofílica é o que a gente chama de corpus albicans. No laboratório, geralmente essa lâmina é corada em tricromo de Gromori, e essa massa aqui que a gente está vendo mais eosinofílica, se eu não me engano, lá a gente veria em verde, tá? Porque seria corado esse tecido mais fibroso, as fibras colágenas em verde, porque o tricromo de Gromori colore as fibras colágenas em verde. Mas aqui no histology a gente vê em rosa, tá? Então, assim, que forma exatamente essa cicatriz de colágeno aqui, que é quando já degenerou o corpo lúteo, né? Ele perdeu a função. E a última estrutura que a gente tem que identificar no ovário são os folículos atrésicos, porque na verdade a mulher normalmente ovula só um óvulo, né? Só um ovócito por mês. Então os outros eles entram em atresia. E a gente vê, peraí que tá, a internet ficou um pouco lenta, mas está carregando aqui. Bom, desculpa, gente, é só porque eu tive que recarregar a internet aqui. Que são os folículos atrésicos, né? Então, acaba ocorrendo a degeneração da zona pelúcida, ocorre a degeneração das células da granulosa, da teca, e essa atresia pode ocorrer em qualquer estágio do folículo, né? Pode ocorrer com os folículos primordiais, com os folículos primários, etc. E aí vai ter esse aspecto aqui, ó. Esse aspecto também eosinofílico e tudo, eles não chegam a atingir a maturação, e esse aspecto eosinofílico é diferente daquele outro, porque aquele outro a gente vê que tem um aspecto de refringência que é típico das fibras de colágeno. Aqui não. Aqui é quase como se fosse um fluido, né? Um fluido com uma quantidade de células aqui em volta, né? Isso caracteriza o folículo atrésico. Deixa eu ver se tem um outro aqui para a gente ver, comparar. Exatamente isso que eu disse, olha, como se fosse um fluido mesmo, essas células morreram por apoptose, e a gente tem esse conteúdo celular aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição.